A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 3 de fevereiro. Emissão da carteira de estudante é iniciada em Natal. Diretoria do Adurne Sindicato se reúne com o reitor da UFRN para falar sobre situação da instituição. MEC divulga novos prazos de inscrição para o SISU, ProUni e FIES. Entidades sindicais pedem revogação de decreto que mudou a gestão de previdência dos servidores públicos. Museu Câmara Cascudo agenda visitas em grupo para 2023. Duo feminino de música clássica se apresenta na Funcarte. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A emissão da carteira de estudante para o ano letivo de 2023 começou a ser feita na unidade do Natal Card, localizada em Candelária. Para renovar ou solicitar uma nova carteira, basta ir à unidade portando RG e CPF ou inserir os dados pelo aplicativo Meu Natal Card, disponível para Android e iOS, e fazer a retirada na unidade. O valor para adquirir a carteira deste ano é de R$ 30, incluindo a segunda via. Caso o estudante não esteja cadastrado, é necessário procurar a sua instituição de ensino e solicitar cadastramento ou a renovação. Passado o ano letivo de 2022, a escola precisa atualizar os dados de todos os estudantes para comprovar a série e ano em que estão. O mesmo serve para o ensino superior. Só assim será possível que os alunos possam emitir novos cartões válidos até 31 de março de 2024. A carteira de 2022 está válida até o dia 31 de março deste ano. Depois que o prazo de validade passar, o cartão é bloqueado e não é possível fazer uso nos transportes urbanos da capital ou utilizar os benefícios como meia entrada em cinema e afins. Atualmente, cerca de 100 mil estudantes estão cadastrados no sistema Natal Card, incluindo alunos de ensino fundamental, médio e superior da rede pública ou privada. De acordo com a unidade de Candelária, a expectativa é que o número se mantenha nessa faixa com a chegada dos novos estudantes. Jornal da Educação. Extra Classe. A diretoria do Adurne Sindicato esteve reunida com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz Melo, e com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Miriam Dantas. O encontro aconteceu na sede da reitoria na última terça-feira, como detalha o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. A primeira reunião do ano com a reitoria foi uma reunião bastante positiva, bastante participativa, e tratamos em especial dos desafios que se apresentam no ano de 2023, tais como o financiamento da educação, as dívidas e fragilidades no investimento que tivemos em 2022, mas que ainda se abatem sobre a nossa UFRN. Então, a universidade inicia o ano com restos a pagar, algo em torno de 20 milhões de reais, é uma situação ainda bastante preocupantes, sem falar na questão do sucateamento dos prédios por esse desinvestimento que nós assistimos nos últimos 6 anos em especial. Então, a necessidade de manutenção de laboratórios, de equipamentos em geral, que se acumularam no decorrer desses anos. Por outro lado, nós temos também que ressaltar a mudança de governo. O governo Lula já recebeu reitores, recebeu sindicalistas e demonstra uma disposição para o diálogo e o debate. Então, também precisamos valorizar esse novo momento e, claro, uma esperança de que a gente tenha uma recomposição tanto dos tetos de financiamentos da educação, da ciência, tecnologia e inovação, quanto da própria carreira.
que também é um tema absolutamente relevante e necessário que a gente precisa sempre lembrar. Com desafios ainda, a necessidade de valorização da nossa UFRN e da valorização das carreiras, considerando que parte ainda de eleitores bolsonaristas e de extremistas da direita continuam e insistem em atacar e difamar a UFRN e o Estado Democrático de Direito. Por fim, o desafio talvez mais importante de todos, que nós precisamos nos debruçar e pensar estrategicamente, tanto num diagnóstico mais aprofundado quanto no seu enfrentamento, que é o desafio da evasão. A evasão escolar é uma questão que preocupa o estudante em todos os níveis, mas em especial aqui no caso nós tratamos da evasão dentro do ensino superior. Então é um desafio muito grande que nós temos também de pensar em políticas de manutenção desses estudantes, bolsas que possam dar esse suporte, mas depende, claro, do governo federal, não depende diretamente da nossa UFRN, mas é fundamental nós pensarmos e estimularmos que essas políticas de fato aconteçam e que elas repercutam também para os estudantes da nossa UFRN. O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz, destaca a importância de se manter um diálogo permanente entre entidades representativas e a gestão no intuito de fortalecer a instituição. Nessa terça-feira, 31 de janeiro de 2023, nós tivemos uma reunião com a diretoria do Adurne Sindicato, representada pelo seu presidente Oswaldo Negrão e mais diversos componentes da diretoria atual, na ocasião em que discutimos vários assuntos relacionados à nossa universidade, como, por exemplo, os preparativos e expectativas para início do ano letivo, as dificuldades ainda enfrentadas pela instituição no que diz respeito ao orçamento, encaminhamentos já realizados para enfrentamento de assédio, enfim. Foram muitos assuntos debatidos e discutidos, e é importante destacar essa postura das representações de manter um diálogo permanente com a gestão para que juntos possamos construir uma instituição cada vez melhor. Depois do intervalo, MEC divulga novos prazos de inscrição para o SISU, ProUni e FIES. Entidades sindicais pedem revogação de decreto que mudou a gestão de previdência dos servidores públicos. Museu Câmara Cascudo agenda visitas em grupo para 2023. E ainda, duo feminino de música clássica se apresenta na Funcarte. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a fazer a todos que nos acompanham. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscara e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. O Ministério da Educação disponibilizou na internet os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para acessar informações sobre os 3 programas, os estudantes devem utilizar o portal Acesso Único. Os calendários de inscrições foram antecipados conforme anúncio feito em dezembro pelo MEC. O novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro.
O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 deste mês e vão até o dia 3 de março. E para o FIES, terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês. Jornal da Educação. Extra Classe. O Proifes Federação participou na última terça-feira em Brasília de uma reunião com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Um dos principais objetivos da audiência foi pedir a revogação do decreto que transferiu para o INSS a competência para concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social das autarquias e fundações públicas da União, como explica o presidente do Proifes Federação, professor Nilton Brandão. Nós levamos, junto com outras entidades, uma luta comum, que é muito cara para a universidade, mas que também faz parte da reivindicação de outros setores públicos, que é a revogação do Decreto 10.620. Por que a revogação? Ponto 1. Foi um decreto emitido pelo governo anterior, sem qualquer discussão com os servidores ou especialista que se tenha conhecimento. Como sempre, no governo anterior, a gente não sabe quem foram os especialistas ou quem eram os especialistas que eles consultavam. O fato é que as medidas eram tomadas de uma hora para outra sem ninguém ficar sabendo e elas representaram muitas aberrações. Uma delas é o decreto 10.620. O que propõe o decreto 10.620? Quando o servidor público das universidades, que é o nosso caso, ou das demais autarquias, completam o tempo de serviço e adquirem o direito de aposentadoria, eles compõem, principalmente os mais antigos, regime próprio da Previdência Social. Esses servidores, e tem dois regimes, portanto, o regime próprio da Previdência Social, dos servidores públicos que entraram no serviço público antes de 2004 ou até 2013, 2013 para cá já são todos no regime geral de previdência social, que é controlado pelo INSS. E o próprio é controlado pelo Tesouro. Pois bem, as autarquias vêm fazendo isso há décadas. Elas acompanham a vida do servidor, elas têm uma estrutura que já atende o servidor, ajuda a preparar a sua documentação e encaminha, enfim, viabiliza a aposentadoria final do servidor. O que o governo anterior fez? Ele disse, não, olha, vocês não vão fazer mais isso. Não perguntou para ninguém, não disse o que faz com a infraestrutura toda montada, vocês não vão fazer mais isso. Quem vai fazer agora é o INSS. A partir de tal data, vamos fazer aí um cronograma e vamos implantar que o INSS é que vai gerenciar tudo. Bom, primeiro ponto que nós estamos apresentando. O INSS está absolutamente sucateado. E, de um modo geral, é histórico, não é ineficiência do INSS, é a falta de infraestrutura necessária para atender toda a população. Falta de servidores, falta de equipamentos, falta de sistemas e etc. Ora, se ele já não dá conta do atendimento da população geral, você jogar um rol imenso de servidores públicos na mesma fila, vai ser só precarizar o atendimento. E tem um aspecto muito importante, a emenda constitucional 103, a PEC da morte, a PEC de 2019, que reformou a Previdência Social, já dizia que não é possível um mesmo ente que possa controlar dois sistemas de previdência. Portanto, ela atenta, inclusive, contra a Constituição Federal, né, que disse que isso não pode acontecer. Agora é importante dizer que esse é um caso que tinha pauta comum, foi levado pelo Proifes junto com outras entidades. Nós estamos com reunião marcada com o Carlos Lupe, o Proifes Federação, para poder levar este ponto, vamos reforçar novamente, mas também vamos levar outros pontos. Por exemplo, nós queremos mostrar para o ministro que a Lei 14.463 de 2022 é outra violação, outro risco muito grande, ou seja, um ataque aos trabalhadores públicos federais brasileiros. Federais não, todos os trabalhadores públicos. Por quê?
Porque a lei simplesmente acabou com a natureza jurídica pública da FUNPRESP. Na prática, o que é a FUNPRESP? A partir de 2013, todo servidor que entrou no serviço público, ele só consegue se aposentar com o teto da Previdência. Ou seja, o teto do INSS já está vinculado ao INSS. Pois bem, a FUNPRESP é uma empresa pública hoje que dá uma certa garantia de proteção do trabalhador. Ela tem algumas regras que a protege do apetite do mercado financeiro. Ela tem algumas regras que protege a mulher, por exemplo, que normalmente trabalha menos do que os homens. Ela protege aquelas pessoas que vivem um pouco mais e pagam um pouco. Ou seja, ela tem alguns gatilhos protetivos dos trabalhadores. O que esta lei fez? Ela disse, não, ela não é mais pública. Ela pode agora, esse mesmo trabalho pode ser feito por qualquer outra entidade. Ou seja, ela abre a concorrência com outras entidades na perspectiva de competir com esses direitos com os trabalhadores. E na prática o que vai fazer é tirar a capacidade de que a FUNPRESP possa ter esses gatilhos protetivos dos trabalhadores, que dê proteção aos trabalhadores. O resumo da história é uma lei, como todas as outras, como 10.620 e como outras leis que a gente tem discutido aqui contigo e com seus ouvintes em diversos momentos do governo anterior, simplesmente foram editadas para tirar direito de trabalhador. Não há nenhum avanço, não há adaptações para melhoras, não há absolutamente nada. Tudo o que se faz é reservar dinheiro para poder aplicar no mercado financeiro. É contra isso que nós lutamos, portanto estaremos dia 15, às 15h30, estamos com a agenda marcada, levaremos este e outros temas para discutir com o ministro, vamos discutir com ele registro sindical, por exemplo, estrutura do sindicato no Brasil. Temos uma pauta extensa para tratar com ele. Estaremos lá enquanto federação representativa de professores e professores das universidades e institutos federais, levando estas pautas e discutindo e buscando alternativas, né, de proteção e da dignidade do trabalho, né, da dignidade da vida, da dignidade dos trabalhadores. É isso, um grande abraço para ti. Até uma próxima oportunidade. Agenda da Educação. O setor educativo do Museu Câmara Cascudo começou os agendamentos de visitas escolares e de grupos para o ano de 2023. As visitas serão retomadas a partir do dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas por grupos escolares, acadêmicos ou sociais, como grupos de saúde, entidades não governamentais ou movimentos sociais, como explica Cristiana Moreira, chefe do setor educativo do Museu Câmara Cascudo. As visitas escolares ou para grupos educativos, elas têm o intuito de trazer um pouco da história, da memória e de divulgação científica através de todas as exposições que aqui hoje estão vigentes. Nós temos 9 exposições que podem ser visitadas com o cunho educativo. Grupos como grupos de projetos sociais, grupos da saúde, de organizações não governamentais, grupos de casas de apoio, grupos de pessoas com deficiência e principalmente grupos escolares, que são o nosso maior público. Cerca de 50% do nosso público vem de visitas escolares. Os agendamentos estão abertos para que os atendimentos sejam retomados a partir do dia 28 de fevereiro. Todas as regras de visitação podem ser consultadas no nosso site, mas lembrem, os grupos para visitas educativas elas devem ter no mínimo 10 e no máximo 40 pessoas para que seja uma visita proveitosa e qualitativa para os nossos visitantes. Os responsáveis pelos grupos devem enviar um e-mail para educativo.mccufrn@gmail.com ou mandar um WhatsApp no número 849-9229-6618. Entre em contato para informar o dia e o horário que vocês pretendem visitar.
E aí nós retornamos e será enviado um formulário para que vocês preencham, colocando todas as informações importantes para que o setor educativo faça uma visita com qualidade para todos os nossos visitantes. São 9 exposições que hoje estão vigentes, mais o Parque do Museu. São atrações incríveis para que venham a ser desenvolvidos aspectos de cidadania, história do Rio Grande do Norte, história da cidade do Natal, a parte de biológicas, paleontologia e o Parque do Museu. Porém, a gente faz um alerta a todos os responsáveis por grupos que pretendem visitar o museu. Para uma melhor qualidade das nossas mediações, a gente pede que seja selecionadas no máximo 3 exposições, para assim a gente poder aprofundar. Deixem bem determinados os objetivos da sua visita para que a gente possa preparar algo específico para o seu grupo. Uma outra informação muito importante que a gente precisa saber é se vem pessoa com deficiência. Que tipo de deficiência e que material vocês acham que seria interessante para que essa visita seja qualitativa para essa pessoa com deficiência. O duo feminino de musicistas clássicas Damas Difusas apresenta o recital gratuito Poti Brasil em Cantos e Teclas, no dia 8 deste mês, na Galeria de Arte Newton Navarro, situada dentro do prédio da Capitania das Artes. Quem dá os detalhes do recital é a soprano Daliana Cavalcante. O Damas Difusas se caracteriza como um dos poucos grupos cujos integrantes são todas mulheres, que tocam e cantam música clássica, gênero que ainda tem predominância masculina, e que contém, inclusive, peças escritas por compositoras da cidade de Natal e de outros cantos do nosso Brasil. O duo possui esse nome porque Dá e Má são as segundas letras iniciais do meu nome e de Maissara, que ao juntar e colocar no plural, fica Damas, o que mostra que é um grupo feminino e difusas por ser derivado da palavra difundir, divulgar. Ou seja, o objetivo de divulgação e valorização da música clássica, que também pode ser executada e escrita por mulheres, faz parte até mesmo do nome do duo. A palavra difusas é escrita com o D minúsculo e com o F maiúsculo por remeter à figura musical da fusa, que identifica como um grupo musical. E agora, gostaria de falar sobre o nosso primeiro recital, que se chama Poti Brasil em Cantos e Teclas. E ele tem esse nome por causa do repertório, que inclui apenas canções brasileiras e potiguares, com o objetivo de divulgar o repertório de compositores e compositoras nacionais e locais ao público natalense, que tem poucas oportunidades de ouvir e experienciar esse gênero musical. Além disso, o programa do recital se destaca por contemplar 3 compositores e compositoras potiguares do século XX, sendo uma das peças de natureza autoral, ou seja, uma peça escrita por uma compositora potiguar do século XX, que é essa que vos fala. Você conhece a música clássica brasileira? Sabia que existe música clássica de autoria potiguar também? Pois então, queridas, queridos e querides, gostaria de convidar vocês a prestigiarem o Poti Brasil em Cantos e Teclas do duo Damas Difusas, que será realizado no dia 8 de fevereiro, ao meio-dia, na Galeria de Arte Newton Navarro, que fica dentro da Funcarte, prédio mais conhecido como Capitania das Artes. O recital é gratuito e, além de poderem apreciar a música, vocês também poderão ver a exposição de quadros da Galeria da Funcarte, que é onde iremos tocar. Muito obrigada pela atenção e conto com a presença de vocês no dia 8 de fevereiro, ao meio-dia, na Galeria da Funcarte. Beijão enorme e vejo vocês lá. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse
www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.